Em Portugal, a cultura das aparências tornou-se um fenómeno preocupante, refletindo uma sociedade onde a exibição de riqueza muitas vezes ultrapassa a realidade financeira das pessoas. Esta necessidade de ostentar um estilo de vida luxuoso, independentemente das reais condições económicas, tem levado muitos portugueses a tomarem decisões financeiras irresponsáveis, comprometendo a sua estabilidade a longo prazo. A falta de literacia financeira é um dos principais fatores que alimenta este comportamento, resultando numa população vulnerável a dívidas e sem poupanças adequadas para enfrentar imprevistos. Segundo um estudo realizado no início de 2024 pelo grupo de reflexão Bruegel, os portugueses são os segundos piores da União Europeia em termos de literacia financeira. De acordo com o estudo, que incidiu sobre questões como a inflação e os juros, as percentagens mais elevadas foram verificadas na Finlândia, na Estónia e na Dinamarca. Por sua vez, os países com menores conhecimentos em termos de literacia financeira foram a Roménia, Portugal e a Grécia. Apesar da falta de literacia financeira, o problema de base de Portugal são os baixos salários e os elevados custos associados ao dia-a-dia. No entanto, a pressão para manter as aparências em Portugal é palpável e pode ser observada em várias esferas da vida cotidiana. Muitas pessoas sentem a tentação de mostrar sinais exteriores de sucesso, como carros de luxo, roupas de marca, jantares em restaurantes caros e férias exóticas. Estes comportamentos, alimentados por uma cultura de comparação social, são amplamente promovidos nas redes sociais, onde a exibição de um estilo de vida opulento se tornou uma norma. Esta pressão não é apenas externa, mas também interna, onde o medo de ser visto como menos bem-sucedido que os outros motiva muitas pessoas a gastar mais do que aquilo que podem verdadeiramente suportar. Em Portugal, esta tendência é reforçada por uma cultura que valoriza fortemente a imagem pública e o reconhecimento social. Muitas vezes, o valor de uma pessoa é medido por aquilo que ela possui e não por o seu património líquido ou pela sua capacidade de gerir as finanças de forma eficaz. Este ambiente cria uma armadilha perigosa, onde as pessoas se sentem obrigadas a manter uma fachada de prosperidade, mesmo que isso signifique contrair dívidas avultadas e viver no limite das suas possibilidades financeiras. Infelizmente, em Portugal, existe muita gente a tentar viver acima das suas possibilidades. De acordo com dados revelados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano dos rendimentos líquidos dos portugueses no ano de 2022 era de apenas 10.679 euros anuais. Segundo o INE, Oeiras é o único concelho em Portugal onde o rendimento líquido mediano das pessoas supera os 15.000 euros anuais, ou seja, ultrapassa os 1.000 euros mensais, considerando pagamento a 14 meses. No extremo oposto, o município de Rezende, no distrito de Viseu, registrou o valor mais baixo, de cerca de 7.500 euros, menos de metade do valor do concelho de Oeiras. Apesar dos salários em Portugal serem muito baixos, existem muitas pessoas que se dedicam à exibição constante de sucesso e de riqueza, principalmente na internet. As redes sociais têm desempenhado um papel significativo na perpetuação desta cultura de aparências e têm criado uma pressão social invisível para que os outros façam o mesmo, independentemente da sua real capacidade financeira. Plataformas como o Instagram, o Facebook ou o TikTok tornaram-se vitrines onde as pessoas exibem as suas vidas perfeitas, com viagens luxuosas, refeições em restaurantes caros, roupas de marca e carros de alta cilindrada. A comparação constante com a vida dos outros, amplificada pelas redes sociais, leva muitas pessoas a sentir que precisam de se destacar ou de, pelo menos, de não parecerem menos bem-sucedidas do que os seus amigos ou vizinhos. Este comportamento é particularmente prevalente entre os jovens, que ao crescerem numa era digital, são bombardeados diariamente com imagens de uma vida aparentemente sem dificuldades financeiras. De acordo com um relatório recentemente divulgado pela OCDE, os jovens portugueses obtiveram 494 pontos, tendo assim um nível de literacia financeira ligeiramente abaixo da média da OCDE de 498 pontos. Este relatório apresentou uma análise detalhada sobre o nível de literacia financeira dos jovens com 15 anos em 20 países. O relatório destaca ainda que Portugal apresentou uma diminuição significativa do desempenho do nível de literacia dos jovens no espaço de 4 anos, espelhando assim um decréscimo do nível de literacia financeira neste período. Apesar da falta de literacia financeira em Portugal, a ostentação de riqueza no país é evidente em várias áreas do dia-a-dia. Um exemplo clássico é o de carros de alta cilindrada que circulam nas estradas ou estão estacionados em bairros residenciais mais modestos.
Estes veículos, muitas vezes comprados a crédito, representam uma tentativa de mostrar status social, mesmo que as finanças pessoais não suportem tal investimento. As casas, por sua vez, podem ser modestas, mas os carros à porta contam uma história de sucesso aparente. Além dos carros, a ostentação pode ser vista na moda e nos acessórios. Roupas de marca, iPhones e acessórios de última geração são exibidos como sinais de sucesso, mas muitas vezes são adquiridos com recurso a crédito. Este ciclo de consumo desenfreado, sustentado por empréstimos e cartões de crédito, leva ao aumento das dívidas e a uma redução na capacidade de poupar e investir para o futuro. A ilusão de prosperidade é, na verdade, uma máscara que esconde uma realidade de insegurança financeira e dependência do crédito para manter as aparências, num país onde muitas famílias sofrem para poupar. Um estudo recente, baseado em dados do site Numbeo, revelou que, ao contrário do que acontece no resto da Europa Ocidental, em Portugal, o rendimento disponível para poupança é negativo, sendo de menos 366 euros mensais. Este estudo analisou a diferença entre o salário líquido médio mensal e os custos médios de arrendamento e despesas básicas, incluindo alimentação e serviços. Os baixos salários em Portugal, aliados ao elevado custo de vida, tornam quase impossível para muitos jovens portugueses pouparem. Esta falta de capacidade de poupança reflete-se também na dificuldade crescente das famílias em fazer face às despesas mensais, tornando a sobrevivência financeira num desafio constante. No entanto, a credibilidade dos dados da Numbeo é questionável, pois estes são uma mistura de fontes oficiais e informações reportadas por utilizadores, o que pode incluir dados imprecisos. Mas em comparação com outros países europeus, onde os residentes locais conseguem poupar uma parte significativa dos seus rendimentos, em Portugal, o cenário é bem diferente. Muitos trabalhadores em Portugal enfrentam dificuldades para sobreviver, sem margem para poupança, o que contrasta fortemente com as experiências de imigrantes em países como a Suíça ou o Reino Unido, onde é possível poupar substancialmente. Na impossibilidade de construir uma base financeira sólida, muitos portugueses optam por financiar o seu estilo de vida através de crédito, sem uma compreensão clara das implicações a longo prazo. A falta de literacia financeira em Portugal tem consequências graves, uma das quais é o ciclo de endividamento que aprisiona muitas famílias. Foram concedidos mais de 2,7 mil milhões de euros de crédito ao consumo nos primeiros 4 meses de 2024, sendo este agora o valor mais elevado desde que há registro. O português médio não está por isso numa posição financeira confortável, dado que as dívidas dos cartões de crédito têm vindo a aumentar. De acordo com dados do Banco de Portugal, o crédito pessoal aumentou 5,2% para 1,24 mil milhões de euros, tendo sido grande parte concedida sem finalidade específica. De acordo com dados divulgados recentemente na comunicação social, nunca agora as famílias pediram tanto dinheiro emprestado. Desde 2020, ano em que se deu a pandemia do Covid-19, que o crédito ao consumo tem vindo a aumentar, sendo que o montante total de crédito aos novos consumidores registrou um saldo de 9%. O segmento do crédito automóvel foi o que registrou o maior aumento de todos nos últimos tempos, representando agora 37% do total do montante concedido. Fazer um crédito automóvel é, sem dúvida, uma das piores decisões financeiras que alguém pode tomar, especialmente se for feito nos moldes típicos em Portugal. Muitas pessoas, ao adquirirem um carro, optam por financiar a compra através de créditos de longa duração, sem considerar o impacto financeiro a longo prazo. No entanto, este tipo de crédito pode comprometer gravemente as finanças pessoais, resultando em perdas financeiras significativas. Uma regra de ouro no que toca a crédito automóvel é que, se for absolutamente necessário recorrer a um, este não deve ultrapassar os 4 anos de duração e a prestação mensal não deve exceder 20% do salário líquido. No entanto, quando se cruza esta regra com o salário mediano em Portugal, percebe-se que mesmo dentro destes limites, o valor máximo do carro que um português pode comprar é de cerca de 8 a 9 mil euros. No entanto, é comum ver nas ruas carros que custam mais de 15 mil euros, como o Volkswagen Golf ou o Renault Captur, que são modelos populares entre os consumidores portugueses. Estes carros são frequentemente financiados por créditos que se estendem por 7 a 10 anos, o que só agrava a situação financeira dos compradores e que pode tornar-se extremamente prejudicial ao seu futuro. Imagina um crédito automóvel de 20 mil euros, financiado ao longo de 8 anos.
No final desse período, o valor total pago pelo carro pode ultrapassar os 35 ou os 40 mil euros devido aos juros acumulados. Parece incrível, mas esta é a realidade das taxas de juros elevadas que se aplicam em créditos de longa duração. E o mais preocupante é que o carro, ao longo destes 8 anos, terá desvalorizado significativamente. Isto significa que o proprietário pagou quase o dobro por um bem que provavelmente valerá no futuro apenas uma fração do seu preço original. Uma abordagem financeira mais saudável seria poupar para comprar o carro a pronto, mesmo que isso signifique esperar mais algum tempo. Esta estratégia permitiria evitar os juros exorbitantes dos créditos automóveis e, em vez disso, aplicar o dinheiro em investimentos que podem render pelo menos 3 ou 4% ao ano. No longo prazo, esta abordagem permite que as poupanças cresçam em vez de serem diluídas pelo pagamento de juros do crédito automóvel. Infelizmente, as pessoas são frequentemente atraídas por ofertas de crédito com prazos alargados e taxas de juros aparentemente baixas, sem perceberem o verdadeiro custo ao longo do tempo. Este aumento significativo no custo total é muitas vezes ignorado ou subestimado pelos consumidores, que se concentram apenas na prestação mensal e na possibilidade imediata de acesso ao bem desejado. Este comportamento é exacerbado pela falta de educação financeira nas escolas e pela ausência de um debate público mais robusto sobre a importância da gestão financeira e das finanças pessoais. Outro aspecto preocupante da falta de literacia financeira em Portugal é a baixa taxa de poupança e de investimento. Muitas famílias vivem de salário em salário, sem conseguir acumular poupanças significativas ou investir em ativos que possam gerar rendimento no futuro. A ausência de poupanças também limita a capacidade das famílias em investirem no mercado imobiliário ou de manterem as suas casas durante crises económicas. A falta de investimentos em ativos que valorizam ao longo do tempo, como o imobiliário ou os ETFs, significa que estas famílias não conseguem construir um património líquido significativo, perpetuando o ciclo de insegurança financeira. Enquanto muitas pessoas em Portugal estão presas na armadilha das aparências, os verdadeiros ricos, aqueles que possuem um elevado património líquido, tendem a adotar uma abordagem financeira mais discreta e prudente, concentrando-se em acumular e preservar riqueza através de investimentos mais inteligentes. Em vez de gastarem dinheiro em bens de consumo que depreciam rapidamente, como carros de luxo e roupas de marca, estas pessoas investem em ativos que aumentam de valor ao longo do tempo, como os imóveis, ações e negócios. Este comportamento reflete uma compreensão mais profunda da gestão financeira e uma visão a longo prazo do que é o sucesso económico. Este contraste entre a vida dos verdadeiros ricos e daqueles que vivem de aparências é evidente na forma como gerem as suas finanças. Enquanto os primeiros priorizam a segurança financeira e a criação de um património duradouro, os segundos estão mais preocupados em manter uma imagem de sucesso, independentemente do seu custo. Viver de aparências em Portugal não só leva ao endividamento, como também tem implicações profundas na saúde mental e no bem-estar das pessoas. Muitas pessoas sentem-se presas numa corrida sem fim para acompanhar os outros, sacrificando a sua saúde financeira e emocional neste processo. A ausência de poupança e de investimentos coloca-as numa posição de risco em caso de emergência, como uma doença grave, uma perda de emprego ou uma crise económica. Além disso, a incapacidade de planear para o futuro, incluindo na reforma, pode levar a dificuldades financeiras no longo prazo, à medida que as fontes de rendimento vão diminuindo e as despesas continuam a aumentar. Para quebrar este ciclo de endividamento e de aparências, é essencial que haja uma maior ênfase na educação financeira em Portugal. As escolas devem, por isso, incluir no seu currículo e no seu programa aulas sobre gestão financeira, poupanças, investimentos e a importância de viver dentro das possibilidades, sendo que a mudança de mentalidades no futuro é essencial. As pessoas precisam de aprender a diferenciar entre aquilo que é importante e aquilo que é um luxo desnecessário e focarem-se na construção de uma base financeira sólida para o futuro. A verdadeira liberdade financeira vem da capacidade de viver dentro das suas possibilidades e de planear o futuro, não de tentar impressionar os outros. Viver de aparências é um fenómeno comum em Portugal, mas insustentável a longo prazo. As verdadeiras riquezas não são visíveis ao olho nu, mas são construídas através de uma gestão financeira responsável e de escolhas conscientes ao longo dos anos. E por isso, aqueles que conseguem evitar a armadilha das aparências têm uma maior probabilidade de alcançar o sucesso financeiro.